Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer e também, rapaziada, ativem o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão. Ó, falta pouco pra gente bater a meta de 50 mil inscritos e eu conto com a colaboração de todos os torcedores do nosso Corinthians. E também, ó, tem uma conta lá no Instagram, @John do Timão, só pesquisar lá, dá um salve no John, posto enquete, posto caixinha de perguntas, de vez em quando eu tenho uma resenha lá pra gente, rapaziada. Ontem postei uma caixinha perguntando qual atacante vocês gostariam de ver com a camisa do Corinthians em 2022. Então, se quiser, podem ir lá e deixar a opinião de vocês. Demorou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Ó. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade desse final de semana, certo? Começando aí o domingão, o Corinthians só joga amanhã, então amanhã aí trago as informações da partida contra a Chapecoense. Agora vamos falar sobre o Sub-23 do nosso time. A diretoria está fazendo uma avaliação sobre a categoria. Por quê, John? Segundo os nossos diretores, a categoria tem um custo elevado, tá? Um custo elevado e um calendário muito curto. Então você gasta muito, os jogadores jogam pouco. O próprio gerente da categoria de base, o Carlos Brasil, é contra a manutenção dessa categoria. Tudo bem que o Sub-23 não faz parte da gestão dele. Ele comanda do Sub-20 para baixo, tá? Mas ele falou, se dependesse de mim, não teria o Sub-23. O Alessandro e o próprio Roberto de Andrade já falaram que estão analisando aí essa categoria Sub-23. Por quê? Em 2021, eles fizeram 14 jogos. 14 jogos, tá? Chegou 23 de dezembro, foi o último jogo do Sub-23. Então, no último trimestre do ano, não tiveram nenhum jogo. Nada. E o custo lá em cima, salário, toda a logística quando tem viagem. Vocês estão entendendo? Então é um custo elevado. E aí, a principal pergunta: qual jogador saiu do Sub-23 e veio para a equipe principal? Eu quero um só. Um cara que a gente fala, ó, saiu do Sub-23, veio pra equipe principal e é, ó, um cara importantíssimo pra gente. É um cara que evoluiu, é um cara... Só quero um só. Vocês estão entendendo? Então, tem um calendário muito curto e não dá retorno. Não dá retorno. E aí, trazendo um pouco da explicação do Carlos Brasil, ele falou que estudou bastante sobre essa categoria Sub-23 e tudo mais, que alguns jogadores realmente com 17, 18, 20 anos já estão prontos. Outros demoram mais, com 23, 24 anos. Aí ele falou, ó, pro clube resolver esse problema, qual que seria a solução? Ó, beleza, esse jogador não desenvolveu, mas a gente ainda vê potencial nele. Empresta. Você economiza o salário, põe o cara pra jogar com um calendário maior, dá oportunidade para ele se desenvolver, sem comprometer a sua equipe. Acabou. Não precisa manter uma categoria que não dá retorno, rapaziada. Essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês sobre essa categoria aí Sub-23, que a gente, contratou acho que 30 jogadores para essa categoria. Qual que vingou? Rapaziada. Esse que é o problema, hein? Bom, agora falando um pouco sobre o jogo contra a Chapecoense, mais especificamente sobre os ingressos, a venda de ingressos, que eu falei ontem que o site caiu. Sexta-feira o site simplesmente caiu. Fez igual o Palmeiras, rapaziada. Caiu, não abria por nada e não sei o que. O Corinthians emitiu uma nota oficial, certo? Falou que estava acompanhando aí essa instabilidade no site e tudo mais. Falou que a venda iniciou de forma escalonada e tal, não sei o que. E quando abriu para o público geral, a enorme quantidade de ingressos vendidos por minutos. E aí eles falaram que na sexta-feira, quando abriu para o público em geral,
houve um número enorme de venda de ingressos, tá? Que acabou ocorrendo um enfileiramento de acesso. Então começou o pessoal a entrar, caía, nem carregava o site, muita instabilidade, não sei o quê. Segundo o Corinthians, não tiveram interrupções nas vendas. Tá? Eu vi um monte de gente, mas muita gente falando, ó, tô até às 6 da tarde e não consegui abrir o site. E aí o Corinthians falou que as vendas não tiveram interrupções, certo? Palavras do Corinthians. Falou que as vendas foram efetivadas e tal, só com pagamento, beleza, e que já foram vendidos 34 mil ingressos para a partida contra a Chapecoense. Eu ainda estou tentando comprar o meu, espero conseguir hoje. E aí a gente se encontra na Neoquímica Arena para assistir o jogo entre Corinthians e Chapecoense. E aí, rapaziada, o que acharam aí? O Corinthians falou, ó, parecia demanda de decisão. Quando é jogo de final, quando é jogo decisivo, que o site fica assim. E pô, um jogo contra a Chapecoense no Brasileirão, mas aí tem um ponto. Segunda-feira, véspera de feriado, tá? Um jogo contra o Lanterna. Um jogo que pela primeira vez em 2021 teremos 100% da capacidade do estádio. Então, é a fiel, rapaziada. Não tem como. É a torcida do Corinthians sempre querendo estar próximo ao nosso clube. E aí, rapaziada, comentem a opinião de vocês. Bom, agora falando um pouco sobre a parte financeira do Corinthians, nosso clube fechou com um novo patrocinador, rapaziada. Se trata aí da empresa Fegaro, eu particularmente não conhecia, é uma empresa de importação de produtos alimentícios, tá? Vai estampar aí o logo na camisa do Corinthians, na parte da frente, mas embaixo assim, perto da barriga, tá? Bem na parte embaixo mesmo. Entra no lugar da Tel Voip, tá? Que era uma outra patrocinadora do Corinthians. Agora a Fegaro assumiu esse lugar aí na camisa do Coringão e a camisa já está estreando agora no jogo contra a Ferroviária pela semifinal do Paulistão, certo? O jogo que ocorre aí na Arena Barueri. Então nossa equipe feminina já está utilizando a logo da Fegaro na camisa do Corinthians, rapaziada. E aí a pergunta mais importante sobre esse patrocínio: Quanto de dinheiro? Quanto que eles vão pagar? Quanto tempo de contrato? A gestão de transparência do Duílio não informou. Aí eu não sei se tem um contrato em que eles não podem expor os valores, ou sei lá, cara, ou é só ineficiência da diretoria, cara. Qual a dificuldade de chegar pro torcedor e falar, ó, conseguimos aí um patrocínio, tá? De tantos milhões, tanto tempo. Acabou. É simples. Eles sabem que a Fiel abraça, sabem que a Fiel compra a marca, entendeu? A gente compra a ideia. Beleza, tá ajudando o Corinthians ali, então é a sua marca. Vou no concorrente, eu vou nessa. Não, vou nessa, tá ajudando o Corinthians, beleza. Mas não, a gente não sabe com quanto que a empresa tá ajudando a gente, certo? Não sabe se os caras, estão só com aquela merreca, só pra fechar o ano, ou não, fecharam um contrato, sei lá, 2, 3 anos, com valor forte. Não dá pra saber, rapaziada. Esse é o principal ponto. Comentem aí a opinião de vocês sobre esse novo patrocínio da equipe do Corinthians. Ó, agora falando sobre contratações para 2022, é oficial, o Corinthians está atrás de um centroavante, ou um atacante aí, né, vamos colocar assim, para 2022. E aí o Corinthians fez alguns pré-requisitos para a contratação desse jogador e eu vou passar para vocês, tá? Vou passar direitinho. Primeiro, esse atacante que o Corinthians está buscando tem que ter idade inferior a 30 anos. O Corinthians não quer atacante velho, tá? Não quer. Porque, tá? Nossa diretoria disse que o elenco já tá com a idade muito avançada, porque chegou Juliano, o William, Renato Augusto, já tem o Cássio, já tem o Jô, o Gil, entre outros, o Fábio Santos, entre outros jogadores aí. Então, a nossa diretoria quer diminuir um pouco essa idade do elenco. Segundo ponto importante: não querem aquele camisa 9 centroavante só que joga só dentro da área. Buscam um atacante
versátil, um cara que sabe sair da área, sabe abrir espaço, cai na direita, cai na esquerda, pode fazer um falso 9 em algum momento, entendeu? Então eles querem esse atacante para jogar como camisa 9, mas que seja um cara totalmente versátil. Terceiro ponto, tá? Terceiro ponto. O atleta não pode ter vínculo com outro clube. Como assim, John? O Corinthians quer contratar nos mesmos moldes de Renato Augusto, Roger Guedes, William, Juliano, Carlos Miguel. Pega o cara em fim de contrato, faz uma proposta salarial e fecha com ele, tá? Corinthians não vai fazer propostas por atacantes, tá? Segundo a nossa diretoria nesse momento. Esses são os requisitos. Atacante com menos de 30 anos, um cara mais leve, assim vamos falar, mais versátil, e também que esteja em fim de contrato para o Corinthians apenas fechar com o salário dele, pagar alguma luva ali por fora e já assina o contrato com o jogador. Dentro disso, tá? Dentro disso, a contratação do atacante Yuri Alberto, atualmente aí no Internacional, é vista com bons olhos pela nossa diretoria, tá? Só que aí a gente sabe também que vai ser complicada essa negociação, tá? Com o Yuri Alberto, que é um destaque do Brasileirão, vem fazendo gols pelo Inter e tudo mais, mas o Corinthians tem o Yuri Alberto como uma das principais, tá? Uma das principais opções para 2022. E aí, agora a minha opinião, tá? Até uma suposição que eu posso fazer. O Inter tá muito interessado em comprar o Bruno Mendes, tá? Se a nossa diretoria entender que ele não faz parte do planejamento de 2022, compensaria fazer essa possível troca entre Bruno Mendes e Yuri Alberto? A não ser que o Yuri Alberto já esteja com o contrato acabando. Aí a negociação não é nem com o Internacional, é direto com o jogador, tá? Mas fica aí pra gente imaginar o que o Corinthians pode fazer nessa negociação com o atacante Yuri Alberto. Comente aí, rapaziada, se vocês contratariam esse jogador ou se tem outro nome que se encaixa nesses pontos aí citados pela diretoria. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Marcelo, ele, M12, um craque da bola, tá? Pra mim, eu sou fanzaço aí do Marcelo. Poucos fazem o que ele faz com a bola. Perna esquerda, perna direita, muita qualidade, muito habilidoso. Enfim, não tem nada a ver com a notícia, né? Ele tá em final de contrato com o Real Madrid, acaba agora no meio do ano, certo? Meio de 2022. A gente já trouxe a informação de que ele poderia retornar ao Brasil, tá? Era uma das opções. O Fluminense já ficou de olho, o Botafogo e o Corinthians, tá? Já ficaram assim, pô, se o Marcelo tiver mesmo com vontade de voltar, dá pra gente apresentar uma proposta. Dá pra montar um plano. Beleza. Passou um tempo, o assunto esfriou. E aí o Caio Alves, empresário do Marcelo, deu uma entrevista lá pra TNT Sports e jogou um balde de água fria, rapaziada, no futebol brasileiro, que estava com expectativas aí do retorno do Marcelo. Falou, ó, nesse momento não existe a possibilidade do Marcelo retornar ao Brasil. Ou a gente consegue uma renovação com o Real, ou a gente vai buscar outro clube na Europa. Não é desejo deles nesse momento retornar ao Brasil, tá? Não é desejo. Segundo o próprio empresário do Marcelo, eles não abriram nenhuma conversa com os clubes brasileiros, tá? E nesse momento o Marcelo tá focado no Real, aí já é aquela conversa de empresário, né? Não, tá focado no Real, a gente vai sentar depois para ver se consegue essa renovação. Provavelmente não, tá? Acho difícil o Marcelo continuar lá, mas de qualquer forma, o desejo dele e do empresário é que o atleta continue jogando no futebol europeu. Então, provavelmente em 2022 não veremos Marcelo M12 atuando aqui no futebol brasileiro. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês sobre essa situação? Cara, eu gostaria sim de ver o Marcelo com a camisa do Corinthians, dependendo do salário, viu? Dependendo do salário. Mas, nesse momento, não será viável. Comentem aí, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!